Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco nesta noite. Nós estamos estudando na primeira parte do Livro dos Espíritos os elementos gerais do universo e na questão 27, Kardec vai perguntar aos espíritos: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Ou seja, ele está perguntando, dividindo o todo universal em duas partes. A primeira parte, o espírito, e a segunda parte, a matéria. Ou seja, tudo que existe no universo ou é espírito ou é matéria? Em síntese, a pergunta seria essa. E os espíritos vão responder sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Ou seja, esses três elementos, Deus, Espírito e matéria, constituem o todo universal, né? Deus como sendo o Criador e o princípio de todas as coisas, o Espírito como sendo o elemento inteligente do universo, ou seja, aquilo que dá inteligência, que dá ação à matéria, e a matéria que serve como veículo ao Espírito. Em síntese, é isso que eles colocam. Lá na nossa antiguidade, na filosofia clássica da humanidade, Platão ele vai dividir também o universo, dentro do seu conceito filosófico, ele divide o mundo em duas partes. O mundo sensível, que ele chama, ou seja, aquele mundo que é um mundo material, ou seja, o mundo da matéria que pode ser transformado, pode ser sentido, pode ser percebido pelos nossos sentidos físicos, visão, audição, olfato, paladar, tato, ou seja, por isso o mundo sensível, né? Nós temos condição de senti-lo, percebê-lo na sua existência, e o mundo das ideias, ou seja, o mundo metafísico que está além da física perceptível, mas um mundo real no seu entendimento, ou seja, o universo também precisa ser dividido dessas duas partes, assim coloca Platão, num paralelismo, assim, numa forma comparada, vamos assim dizer, da mesma forma que Kardec fez entre matéria e espírito. Platão então vai dizer que existe um mundo sensível, mundo perceptível, e o mundo das ideias, ou seja, o mundo da alma. Tanto que ele vai dizer que o homem, o ser humano, na sua plenitude, é constituído de duas partes. O corpo, ou seja, a parte sensível, né? O que é do mundo sensível, ou seja, o corpo que é puramente material e por isso ele se modifica com o tempo, ele envelhece, ou seja, o corpo ele é perecível. E o homem também é constituído de um segundo elemento que ele chama de alma, ou seja, seria o nosso espírito, nas nossas palavras, né? Que é justamente o elemento do mundo das ideias. Esse espírito, ele é imperecível, ou seja, ele não se perde como acontece com a matéria, ele não se transforma, não envelhece, ele não é atacado pelo tempo como acontece com a matéria. E é no mundo da alma, ou seja, no mundo do espírito, em que acontecem as características do ser humano. Ou seja, então as virtudes da alma, como ele coloca, a coragem, a temperança, o conhecimento, a sabedoria, ou seja, as nossas virtudes, as nossas qualidades estão na nossa alma, assim como os nossos defeitos. Então, o ser humano ele é constituído de uma parte perecível e de uma parte imperecível. Na realidade, esse ensinamento de Platão, ele está muito casado com aquilo que a doutrina espírita nos ensina a respeito do nosso
do nosso eu como um completo, que nós somos um corpo habitado por um espírito, mas que o espírito governa o corpo. Porque Sócrates também vai afirmar que a função da alma é governar os pensamentos, as palavras e os atos do ser humano. Ou seja, apesar que o corpo, entre aspas, ele tem uma vida, ele tem uma existência própria, mas o corpo ele é governado pela alma. O espírito dá vida, no sentido amplo da palavra, ao corpo, no sentido que o espírito dá a direção daquele corpo, direção de qualidades, defeitos, virtudes, capacidades daquele corpo fazer tal ou qual coisa, de se movimentar, de poder agir, trabalhar, servir, fazer coisas boas ou coisas ruins. Tudo isso é governado pela alma. A ponto de Platão também fazer uma comparação do cocheiro, em que nós somos qual uma carruagem, um cavalo, uma carruagem atrelada a cavalos que é puxada. O corpo físico, nosso corpo, é a carruagem em si, o carro que é arrastado. O espírito é o cocheiro, ou seja, aquela pessoa que comanda a carruagem. Os nossos pensamentos, aquilo que a nossa mente produz, são as rédeas que o cocheiro comanda e que estão ligadas aos cavalos. E os cavalos são os nossos sentimentos. Ou seja, o nosso espírito, o cocheiro, está comandando os nossos sentimentos através dos nossos pensamentos. E por outro lado, os cavalos, que são os sentimentos, eles estão arrastando o ser humano. Então nós somos movidos, nós somos arrastados pelos nossos sentimentos. E os sentimentos não estão no corpo, é o que ele está ensinando. Os sentimentos estão na alma da criatura. O que se passa em nós em termos de virtudes, qualidades, defeitos, necessidade de aprimoramento, conquistas pessoais, tudo isso está no reino do Espírito. A doutrina espírita, ela traz uma grande consolação para nós, de grande explicação, quando vai dizer que nós não somos apenas esse corpo que um dia vai se perder, porque ela vai dizer que o corpo é uma veste que se desgasta, mas nós somos cidadãos, vamos dizer assim, das estrelas. O espírito sobrevive à morte. Então, aquelas pessoas que nos antecederam na morte estão mais vivas que nunca. Nós, também ensina a doutrina espírita, já existíamos antes até mesmo de nascermos. O espírito já pré-existia ao nascimento. E em função da necessidade de evolução e crescimento do espírito, a doutrina espírita vai explicar que essa existência imaterial vai explicar a reencarnação, as desigualdades entre as pessoas, as provas e dificuldades que eu passo na vida, ou seja, tudo aquilo de dúvidas que o ser humano tem, de incompreensão das diferenças da vida, de incompreensões na vida, passa a ser explicado pela existência do mundo espiritual. A existência do mundo espiritual, ela modifica a minha forma de pensar, a minha forma de encarar a vida. A ponto de Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer o seguinte: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Ou seja, se nós não entendemos, não acreditamos, nós não acreditássemos, se não compreendêssemos que existisse uma vida após a morte, que não existia um reino do Espírito além da matéria, tudo que nós compreendemos em termos de fé, de convicções, de
evolução da vida, de explicações das diferenças que existem no mundo material, da reencarnação e tudo mais, tudo isso seria perdido. E também Paulo vai dizer que se esperamos em Cristo só nesta vida, ou seja, se eu só espero Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A compreensão que existe um mundo espiritual, ela abre novas portas ao ser humano. As compreensões das dificuldades da vida, as compreensões da necessidade de transformação, as esperanças na vida futura, elas ganham um novo significado. E até mesmo o meu entendimento, as minhas percepções do momento presente que eu vivo. A partir do momento que eu começo a compreender a existência de um mundo espiritual, a minha autorreflexão, a necessidade de compreensão íntima, de autoanálise, ela muda e se transforma com o tempo, porque eu passo a perceber que eu sou um espírito necessitado, mas em aprendizado. Emmanuel, no livro Encontro Marcado, tem uma mensagem chamada temperamento, chamado autocontrole. Ele vai dizer o seguinte: somos cuidadosos, salvaguardando o clima doméstico. Dispositivo de alarmes, faxinas, inseticidas, engenhos de proteção e limpeza. No entanto, raros de nós se acautelam contra o inimigo que se nos instala no próprio ser, sob os nomes de canseira, nervosismo, angústia ou preocupação. Ou seja, ele está falando de emoções que passam no fundo da nossa alma, ou seja, está falando do reino do Espírito para nós. Asseguramos a tranquilidade dos que nos cercam, multiplicando recursos de segurança e higiene no plano exterior. E, simultaneamente, acumulamos nuvens de pensamentos obsessivos que terminam suscitando pesadelos dentro de casa. Muitas vezes apontados de nós para conosco, à face dos estragos estabelecidos por nossa invigilância, recorremos a tranquilizantes diversos, tentando situar a impulsividade que nos é própria no quadro das moléstias nervosas, no pressuposto de inocentar-nos. Sem dúvida, não podemos subestimar o poder da mente sobre o campo físico em que se apoia. Se acalentamos a irritação sistemática, é natural que os choques do espírito atrabiliário alcancem o corpo sensível, descerrando brechas à enfermidade. Nesse caso, é preciso rogar socorro ao remédio. Ainda assim, é imperioso nos decidamos ao difícil empreendimento do autodomínio. Lembra que Platão estava dizendo que as virtudes do ser humano estão na alma, no reino do espírito? É o que o Emmanuel está dizendo aqui. No que concerne ao temperamento, é possível receber as melhores instruções e receitas de calma. Entretanto, em última análise, a providência decisiva pertence a nós mesmos. Ninguém consegue penetrar os redutos de nossa alma a fim de guarnecê-la com barricadas e trancas. Queiramos ou não, somos senhores de nosso reino mental. Por muito nos achemos hoje encarcerados, do ponto de vista de superfície, nas consequências do passado, pelas ações infelizes em nossa estrada de ontem, somos livres, na esfera íntima, para controlar e educar o nosso modo de ser. Não nos esqueçamos
de que fomos colocados no campo da vida com o objetivo supremo de nosso rendimento máximo para o bem comum. Saibamos enfrentar os nossos problemas como sejam e como venham, opondo-lhes as faculdades de trabalho e de estudo de que somos portadores. Nem explosão pelas tempestades magnéticas da cólera e nem fuga pela tangente do desculpismo. Conter-nos, governar-nos. Aqui e ali estamos chamados a conviver com os outros, mas vivemos em nós, estruturando os próprios destinos na pauta de nossa vontade, porque a vida, em nome de Deus, criou em cada um de nós um mundo por si. Então que nós possamos compreender que nós somos espírito e matéria. Nós somos um corpo habitado por um espírito, somos aquela carruagem em que o corpo ele é governado por um cocheiro que é o espírito. Mas que nós, espíritos, possamos governar, como diz o Emmanuel aqui, o nosso corpo, governar as nossas emoções, possamos ter esse entendimento de que a matéria ela influencia o espírito, mas o espírito ele está no mundo material para aprender a dominar a si mesmo, poder crescer como indivíduo, como pessoa. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre.